Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Diálogos em Educação. Esse é um espaço dedicado à interlocução de pesquisas, com trocas de experiências e possibilidades para pensar e discutir diferentes investigações científicas. O nosso desejo é acolher e refletir sobre estudos que abordem as múltiplas dimensões, saberes e práticas acerca da educação. Eu me chamo Amanda, sou aluna do doutorado no programa de pós-graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul. E para este ano de 2022, convidamos egressos das linhas de História e Filosofia da Educação e de Processos Educacionais, Linguagem, Tecnologia e Inclusão, do programa de pós-graduação da UFS, para contribuírem com seus olhares e compreensões sobre distintas temáticas que cercam as pesquisas em educação. O nosso convidado de hoje é o egresso em Educação pela UFS, Altemir Schwartz, que nos apresenta um pouco sobre sua pesquisa de mestrado, intitulada Implicações Filosóficas, a Formação no Debate entre Liberdade e Responsabilidade. O estudo foi orientado pelo professor Dr. Vanderlei Carbonara. Seja bem-vindo, Altemir, é uma alegria contar com a tua participação. E, de imediato, te convido para que a gente possa iniciar esse momento, então. Olá, obrigado pelo convite, obrigado a você, um grande amigo, que sempre me brinda com a tua presença, a tua amizade, ao programa de pós-graduação da UFS, e a própria instituição, que eu sou muito grato. Fiz toda a minha formação até o presente momento na UFS e tenho uma gratidão muito grande por essa instituição, que é gigante, que é muito importante na Serra Gaúcha, como essa mola propulsora do pensar, do desenvolver, que é essencial. Então, gratidão profunda. E vamos lá, né? A minha dissertação, então, Amanda, como tu já trouxe, né? Ela pretende ser uma dissertação, pretendeu, ser uma dissertação teórica, ela é especulativa. A proposta da dissertação era problematizar, de fato, a educação como esse fazer humano, como essa produção do gênio humano, e como ela vai sendo moldada e moldando a cultura, moldando as pessoas, mudando os povos. Então, como a educação ela vai sendo produzida e, ao mesmo tempo, produzindo, nesse sentido, a humanidade. Então, discutir a filosofia da educação nesse contexto, para mim, foi um momento muito prazeroso e de muitas descobertas, né? Eu usei dois autores como referência na minha pesquisa, porque o foco central dela era tentar perceber o quanto a educação pode se tornar uma desenvolvedora das liberdades ou uma limitadora dessas liberdades. O quanto a liberdade pode estar ameaçada a depender do modelo e do pensamento educacional que se tem. Então, eu usei Jean-Paul Sartre, um autor existencialista do século passado, escreve suas obras principais aí a partir de 1943, e Emmanuel Levinas, também do século passado, que traz sua reflexão também no período central, no período pós-guerra, e que foi inclusive refugiado, foi alguém que foi inclusive prisioneiro na Segunda Guerra Mundial, e trazem um momento da história extremamente complexo, e onde a liberdade, a responsabilidade que vem de carona com a liberdade sempre, era muito questionada, e até hoje trazem reflexões pertinentes ao nosso tempo, ao nosso modo de pensar, que bebe desse momento histórico, do qual sempre é importante dizer que a gente tem que estar vigilante para jamais retornar, né? Lembrando aqui Brecht e tantos outros que nos fazem recordar constantemente que o preço da eterna liberdade também é a eterna vigilância. Então, a educação ela está dentro desse processo, pois educa subjetividades, forma subjetividades que, por sua vez, vão entrar em relações, vão viver esses
movimentos intersubjetivos, formando, assim, a sociedade onde a gente vive, né? Então, o primeiro apontamento é isso, né? De onde é que surge a minha pesquisa? É sempre uma pergunta que ela é sempre recorrente. Por que fazer essa pesquisa de ordem teórica? De onde é que ela surge? Para onde ela vai? A minha pesquisa ela não surgiu da leitura de um livro, apesar de o livro ter sido o lugar onde ela desagou. Mas eu, como professor de sala de aula, sempre me incomodou muito e ainda me incomoda, e eu preciso dizer que cada vez me incomoda mais esse fato, a questão dos nossos alunos entrarem na escola com vida, com vigor, com disposição, com aquilo que eu chamo de brilho no olhar, né? Eles entram com um brilho no olhar fascinante, eles entram cheios de vida, cheios de motivação, e ao longo do percurso algo acontece com eles que esse brilho no olhar vai apagando. E a gente, quando chega no final da educação básica, os nossos alunos de segunda e terceira série, eles estão assustados, eles estão com os olhares perdidos, eles estão muitas vezes com o olhar sem brilho, eles estão num outro momento que eles deveriam estar extremamente formados e capacitados para enfrentar o mundo, os desafios, para ser quem eles querem ser, quem eles desejam ser, para se expressar, para trazer toda a sua juventude, para trazer toda a sua força de mudança. É o momento em que eles estão mais imersos em quase que um desespero existencial por não saber exatamente quem são, o que querem, e por terem pressões e demandas que eles não conseguem dar conta. E aí é ali que eu me pergunto, aonde a escola erra nesse sentido? Não com a perspectiva de julgá-la, mas com a perspectiva de questionar. Existe algo nesse processo que, ao invés de formar para uma autonomia, para uma responsabilidade, por consequência, para a liberdade, existe algo nesse processo que está falhando e que a gente deveria pensar de outra forma? O que seria isso? Aonde a gente consegue encontrar as raízes desse modelo de formar que, ao invés de formar, muitas vezes deforma, muitas vezes não contribui com o percurso de vida, e que traz muitas vezes uma perspectiva para esse sujeito que não é uma perspectiva emancipatória, mas sim uma perspectiva de seguir determinada regra, determinado modelo, determinado papel. Muitas vezes, infelizmente na maioria das vezes, a escola ela acaba se tornando aquele lugar que vai contribuir para, dentro de um nível social, de uma organização social, para que cada um permaneça no lugar em que as estruturas sociais já determinaram. E isso está muito distante de ser qualquer coisa próxima ou semelhante à liberdade. Isso não é liberdade. A liberdade é a possibilidade do sujeito autodeterminar-se, autoconstituir-se e, falando em palavras mais simples, obviamente, ser quem ele é, né? De fato, ser quem ele é. E eu entendo que a escola, e por isso a inquietação da dissertação, a escola é esse lugar que deveria priorizar esse sujeito ser quem ele é. E esse movimento, ele é, de fato, difícil, né? Na minha dissertação, eu fui por um caminho de, primeiro, resgatar as raízes desse modo de formar. Da onde a educação surge na história do Ocidente, fazendo esse recorte, onde ela surge, onde essa ideia de educação encontra os seus antecedentes, os seus antecessores e o seu posicionamento. Então, faço um primeiro movimento da dissertação, todo o resgate dessa ideia de formar, desse princípio de formar lá, trazendo algumas ênfases, principalmente nos dois movimentos mais intensos do formar, do processo formativo, que é a paideia grega e a Bildung, a alemã, que são os dois momentos, talvez, de maior ênfase, não que outros não sejam importantes, mas
como a gente não consegue dar conta de tudo numa dissertação, a gente precisa fazer algumas escolhas, né? E buscando essas duas raízes, né? Consequentemente, a raiz antiga grega e a raiz moderna alemã, com essa ênfase, né? Para parar de pensar se esse modelo realmente ele funcionou e deu certo, se essa perspectiva de formar, ela realmente deu conta de conduzir a humanidade para aquilo que lhe é próprio, para um fazer próprio do humano, que é a educação, e que vise, por sua vez, a liberdade, que é a grande pérola da minha dissertação, assim, aquilo que eu lapido com cuidado e com muita estima, né? E aí a gente percebe que não deu certo, e autores começam a denunciar que todo esse processo, todo esse projeto, ele ruiu, né? E talvez o primeiro a denunciar isso é Friedrich Nietzsche, a trazer isso com grande ênfase, né? E mostrar o quanto essa cultura ocidental ela levou o homem a um caminho bem complexo, difícil, que acaba desaguando nos fatos da segunda metade, da primeira metade do segundo quarto de século aí do ano passado, do século passado, perdão, né, que são os fatos da Segunda Guerra, né, que aterrorizam até hoje e nos mostram o quanto determinados modelos de educação e determinados modelos de formação, eles podem ser nocivos e perigosos para a própria existência das pessoas, né? Às vezes, a gente pode ter um olhar ingênuo e pensar que a educação, ela não é capaz de levar a muitos lugares, não é capaz de levar a humanidade a alguns feitos grandiosos, ou mesmo alguns feitos extremamente nocivos, como é a Segunda Guerra. Mas é todo um ideal de sociedade que é formado dentro da escola. E formar um indivíduo para a liberdade, para compreender o limite da sua liberdade, que se encontra com o outro, e nessa perspectiva, o último movimento da dissertação é discutir isso, né? O quanto a liberdade e a responsabilidade, elas são formadas dentro da sociedade. O quanto nós somos, sim, frutos de um processo formativo que nos leva para a liberdade ou nos leva para uma resignação e, muitas vezes, para um modelo de vida extremamente infeliz, extremamente... como posso dizer, para não parecer grosseiro ou emitir juízo, mas o sujeito que daqui a pouco não compreende direito quem ele é, quem ele se tornou, e por isso acaba entrando numa lógica de anular aquele que pensa e que é capaz de ser quem é. Todo aquele que tem a ousadia de ser quem é, acaba encontrando nesse conflito intersubjetivo um outro que acaba por não saber exatamente quem é, não ser, portanto, livre diante de si, o procura anular. E esse conflito, essa relação intersubjetiva, conflitiva, ela se dá num primeiro momento dentro da escola, dentro da educação. É ali que a gente aprende a ser gente, né? E aqui, nesse momento histórico, eu não poderia me furtar de dizer que a ideia do homeschooling é um tiro no pé da humanidade absurda, né? Que nós colheremos frutos não hoje. Hoje, talvez seja até interessante para algumas pessoas que até hoje não entenderam o que é conviver com o outro, né? Portanto, quer distância do outro, né? Hoje, talvez a gente pense que está tudo bem, mas ali na frente, essa pessoa que não aprendeu a conviver com o outro, provavelmente por pertencer a determinadas elites econômicas, ele vai estar num papel de governança de uma nação, e ela não aprendeu a olhar para o outro. E aí, como é que a gente faz para, nesse embate entre liberdade e responsabilidade, que o conflito intersubjetivo é que gera, é que promove, é que desenvolve, como é que a gente faz para dar conta de uma sociedade, para dar conta de uma relação social e de uma governança social que possa produzir um ambiente capaz de gerar e de proporcionar que todos possam ser livres? Essa é a grande discussão da minha dissertação, que não consegue se encerrar e se fechar só no hoje, mas ela sempre tem o olhar
como a filosofia sempre procura ter, é sempre esse olhar buscando um resgate histórico desse processo, a partir do olhar do hoje, mas também pensando quais as implicações futuras disso, quais as consequências, para além da consequência evidente, mas aquilo que está implícito nas decisões, nas escolhas que a gente faz. Porque ser livre, de fato, é saber bem escolher, saber bem optar por caminhos diversos, né? Nesse sentido, como a pesquisa ela é teórica, Amanda, né, e qualquer coisa tu me corta, porque eu me largo falar e não tem muito que fazer, é vício do professor falar demais, né? Nesse sentido, por fazer escolhas teóricas, a metodologia utilizada, ela foi a análise de conceitos, né? Então, debruçar-se no movimento constante de diálogo entre os autores. Como eu escolho Levinas e Sartre, então a perspectiva aqui ela é sempre dialógica, eu sempre tenho colocando eles nos seus conceitos em discussão. Então, para trazer um exemplo, né, a gente tem em Sartre e Levinas autores que, num primeiro momento, eles não parecem convergentes, e depois a gente percebe que, de fato, eles não são em tudo convergentes, mas há pontos de toque, onde as suas teorias, onde os seus conceitos, eles podem ter aproximações, e aí colocar eles em diálogo com um rigor, né, que eu fui buscar esse rigor na fenomenologia, né, dentro desse rigor fenomenológico, não que eu tenha me atido ao método fenomenológico para fazer a pesquisa, mas buscando no método fenomenológico a esse rigor interpretativo, esse rigor hermenêutico para poder colocar esses autores em diálogo, né? E nessa perspectiva a gente tem em Sartre uma primazia da liberdade frente à responsabilidade, e em Levinas o contrário, uma primazia da responsabilidade frente à liberdade. E costurar esses dois, fazer essa tessitura conceitual, né, ela é muito importante, né, no meu trabalho, né? Conseguir trazer essas aproximações, ver até quando a subjetividade, a intersubjetividade, elas estão presentes nos dois autores e têm compreensões semelhantes, compreensões parecidas, aonde eles se distanciam, em que momento os autores eles não têm possibilidade de diálogo, porque eles estão totalmente opostos nesse sentido, ou mesmo contraditórios. Então, o processo de construção dele, né, a metodologia utilizada, foi essa análise conceitual, com um movimento sempre dialético, sempre colocando eles em diálogo e utilizando do rigor da fenomenologia para conseguir dar conta de todo esse processo. Na minha pesquisa, isso fica muito, muito evidente, porque por ter feito mestrado em educação, está discutindo a escola, está discutindo a formação, eu peguei dois autores que não discutem educação, não discutem formação, e que, num primeiro momento, a gente pode pensar, tá, mas então ele não tem contribuições a dar, né, para a formação, para a educação. E nesse sentido é que entra todo esse processo que tu trazes, né? Que é trazer esse rigor dessa aplicação, de fato, né? Desses conceitos na vida concreta. E na minha pesquisa foi muito desafiador justamente fazer essa transposição desse autor, não sendo infiel àquilo que ele quis dizer, não colocando palavras no texto dele, porque na boca não é mais possível, né? Mas não colocando palavras no texto dele que distorçam aquilo que ele de fato produziu, e que a rigor, né, a partir, aqui é bem importante pontuar que a gente não vai ler só o autor, né, mas a gente vai ter que trazer muitos comentadores, né, muitas pessoas que já fazem pesquisa, e nesse sentido a participação de eventos, participação de grupo de pesquisa, estar com os pares discutindo, trazendo
aquilo que tu tem lido, aquilo que tu tem produzido é muito importante, é muito relevante para evitar justamente essas distorções que a gente corre o risco. A gente está lendo ali o autor, e a gente daqui a pouco, a partir do nosso mundo, da nossa perspectiva, das nossas crenças, dos nossos valores, a gente vai ir para o texto, e a gente vai levar isso para o texto, vai entrar nesse diálogo com o autor, e nem sempre a gente vai conseguir dar conta de permanecer dentro do rigor e de poder fazer a escuta atenta daquilo que o autor está trazendo. Então, participação de eventos, grupos de pesquisa sempre são muito fundamentais, leitura de comentadores e buscar esse rigor para fazer essa transposição dos conceitos para aquela realidade que a pesquisa pretende dar conta, né? A pesquisa, ela dá conta de uma parte da realidade, e essa parte, ela busca dentro desses autores ser ancorada, né? Então, é a parte da pesquisa que é, de fato, autoral. É onde é que eu busco dentro desse autor respostas a uma inquietação que é minha, é uma inquietação que talvez eu tenha percebido no tempo em que eu estou inserido e que esse autor vai me ajudar. Na minha pesquisa foi extremamente prazeroso perceber isso dentro dos autores e perceber como autores que estão discutindo coisas que não dizem respeito especificamente à formação podem trazer uma resposta significativa para um problema da educação. Então, e aí entra a ideia da aplicação lá de Gadamer, né? Como trazer isso e aplicar dentro da realidade aqui específica da pesquisa, mano, é bem significativo. Então, Altemir, para a gente fechar, eu queria assim, fazer uma última, deixar uma última sugestão para que tu trouxesse em aspectos bem pontuais o que tu percebeu que a pesquisa trouxe, né, como contribuição tanto para o meio social e também, podemos dizer, né, para o meio acadêmico também. Eu acho que começar por mais fácil de perceber da importância, da relevância da pesquisa, que a gente sempre se preocupa, e, de fato, a gente sempre pensa que talvez não seja tão importante, tão relevante quanto poderia ser, né? Mas a minha pesquisa, ela entra num grupo de pesquisas muito restritos de Sartre e Levinas, né, dentro da educação. E eu preciso dizer que eu até hoje, até o presente momento, eu não encontrei nenhum trabalho acadêmico, né, no Brasil, na academia, que estivesse fazendo esse diálogo, Sartre e Levinas, nessa perspectiva da educação. A gente tem trabalhos em Sartre, tem trabalhos em Levinas, bem significativos, bem potentes, mas eu acredito que a maior contribuição acadêmica que eu pude deixar foi realmente me desafiar a fazer um trabalho em colocar dois grandes autores, né, que são Sartre e Levinas, para discutir um problema formativo. Então, academicamente, eu vejo que ela tem uma relevância nesse sentido, e foi a contribuição que eu busquei, com muita responsabilidade, deixar para a academia. Em termos práticos, a minha pesquisa ela problematiza a escola, e a escola, para mim, é a parte mais sensível da sociedade, é a parte mais sensível, é a parte mais, dentro de uma estrutura social atual, a gente tem a escola como aquele lugar onde as pessoas podem construir vidas, edificar vidas ou destruir vidas, ela tem essa dupla possibilidade. E num cenário Brasil extremamente desigual, muitas vezes, muitas e muitas vezes, orientado por discursos extremamente violentos, orientados por discursos e políticas públicas extremamente desiguais, orientado, sedimentado em ideais que muitas vezes beiram o fascismo, beiram a anulação da diferença. A minha pesquisa é um ponto de resistência para a escola. Hoje eu percebo ela como essa importância, como esse grito de dizer, nós não podemos fazer isso, e a gente não pode simplesmente, enquanto educadores, nos calarmos e permitirmos que um discurso, que uma ideologia
perversa, nociva, e que já se mostrou dessa forma em outros períodos da história da humanidade, né? E a gente não pode simplesmente silenciar. Então, minha pesquisa é um grito de socorro dessa escola que está cada vez mais tecnicista, está cada vez mais propulsora da desigualdade social, e que em muitos momentos da minha trajetória de pesquisa, muitos colegas perguntaram para mim, mas então tu estás defendendo o fim da escola, tu queres que a escola acabe, porque quando tu começa a denunciar que esse modelo, ele de fato tem sido muitas vezes nocivo, e basta olharmos a partir dos últimos 20 anos, o quanto a escola pode contribuir para a mobilidade social, do ponto de vista econômico, social, a gente vai perceber que o impacto dela está cada vez sendo menor, está cada vez sendo menos intenso, porque as políticas públicas que vêm, elas vêm justamente para não permitir que a escola faça o seu papel. E eu dizia para os pares, eu não defendo o fim da escola, de jeito nenhum, eu quero que ela permaneça, mas eu não posso, e aqui eu faço um paralelo com Nietzsche, como Nietzsche percebeu que a cultura estava em ruínas e vai anunciar lá a morte de Deus para anunciar tudo isso, e infelizmente a gente tem que anunciar a morte da escola, que muitas vezes a gente já encontrou ela morta. Então a gente tem que repensar. Se a gente deixar a escola para o algoz, é óbvio que ele vai matá-la. Então a minha pesquisa, ela é um ponto de resistência, é um ponto de discussão dessa escola, e ela vai levar lá uma contribuição para a escola para pensarmos que tipo de homem queremos formar, que tipo de humano nós queremos formar, que tipo de ser humano nós queremos deixar para cuidar desse mundo, que tipo de cuidado a gente tem, portanto, com ele. Então, essa é a grande contribuição prática, efetiva, lá na escola, e que vai inebriando as minhas práticas pedagógicas, e nos processos também, o trabalho com formação de professores, vai inebriando também esses processos de formação de professores, né? Acho que é isso. Prazer te ouvir, Altemir, e poder também, de alguma maneira, estar nesse lugar que escuta e aprende com o processo da tua pesquisa. E eu acho que esse é um dos principais desejos para esse canal, né? Que ele possa ser um espaço de interlocução coletiva, de reflexões para buscarmos novas ou diferentes perspectivas na área da educação, né? E nesse sentido, agradeço a participação do Altemir aqui conosco, trazendo a sua pesquisa de mestrado intitulada Implicações Filosóficas à Formação no Debate entre Liberdade e Responsabilidade. Dessa forma, então, convidamos a todos e a todas para acessar as outras edições que foram produzidas ao longo dos últimos 2 anos, com conteúdos muito relevantes, e a participação de professores, né, também egressos, profissionais, para que possam estar contribuindo para a educação, né, trazendo seus olhares. Então, destacamos que o nosso canal tem como objetivo fomentar os diálogos para pensar e discutir os desafios da educação ao longo do contexto histórico e também nos dias atuais. E para isso, contamos com a sua participação, se inscrevendo em nosso canal, comentando, compartilhando os nossos vídeos e conversando conosco. Esperamos te encontrar nas nossas próximas publicações. Um abraço e até lá. Obrigada, Altemir. Obrigado, Amanda, pelo convite. Obrigado ao UX. Obrigado a todos que nos assistem em algum momento da história. E seguimos.